você pode ter transformações de gases em situações específicas. Por exemplo, uma transformação a temperatura constante. Tá? Temperatura constante, quando algo é constante, a gente usa o prefixo iso para nos referirmos a isso. Então, uma transformação a temperatura constante, a gente chama de uma transformação isotérmica. Térmica vem de temperatura, iso, constante. Tá? O que vale? Vale isso. Se eu multiplicar a pressão por volume dividido pela temperatura, isso é constante. Tá? Mas como a temperatura é constante, eu vou ter a mesma temperatura aqui e aqui. Tá? Então, na verdade, eu posso esquecer esse termo. Uma transformação a temperatura constante, pressão vezes volume é constante. Se eu pegar a pressão, né? Se o gás está sofrendo uma transformação e eu não mudo a temperatura do gás, pressão vezes volume é constante. O que significa isso? Se eu aumento a pressão, o que tem que acontecer com o volume? Tem que diminuir. Né? Eu tenho pressão e volume. Se eu multiplicar pressão por volume, tem que dar um número, sempre o mesmo número. Se eu aumentar um número, eu tenho que diminuir o outro para que esse produto continue igual. Né? Então, numa transformação isotérmica, se eu aumento a pressão, o volume tem que diminuir. Ok? E se eu tiver uma transformação a volume constante, essa transformação é chamada de isovolumétrica. Isovolumétrica, volume constante. O que vai ser constante agora? Me ajudem aqui. O volume é constante, mas as outras duas grandezas, pressão e temperatura, como é que elas vão formar uma constante? Pressão vezes volume dividido por temperatura é constante. Se o volume aqui é o mesmo que aqui, eu cancelo o volume, pressão sobre temperatura, né? Pressão dividido por temperatura é constante. Então, pego pressão dividido por temperatura, eu tenho uma constante. Né? Então, se eu aumentar agora a pressão, o que acontece com a temperatura? Aumenta. Né? Que agora o que é constante é a razão, né? Não é mais o produto. Então, se eu aumento, não, eu tenho lá, por exemplo, a pressão é 1 atm, a temperatura é 300 Kelvin. Então, eu tenho uma razão 1 sobre 300. Se eu dobrar a pressão, eu tenho que dobrar a temperatura também para manter essa razão constante. Ok? E a transformação a pressão constante? Como é que ela chama? Isobárica. Um aparelho que a gente usa, uma das formas de medir pressão é usar um aparelho chamado barômetro. Tá? Então, a origem da palavra é a mesma. Então, bárico vem de pressão, pressão constante. O que vai ser constante agora aqui? O volume sobre temperatura é constante. Né? Ok? Então, na verdade, tudo isso pode ser resumido no que a gente chama de equação de estado dos gases ideais ou perfeitos. Tá? Gases ideais porque ele não vale necessariamente para todos os gases que a gente encontra na natureza, mas vale
por uma série de exemplos interessantes, em que essa relação aqui, pressão vezes volume dividido pela temperatura, que é constante, a equação de estado, ela nos diz quanto vale essa constante. Está relacionada com a quantidade de gás que eu tenho, tá? Com o número de mols, vezes uma constante universal, que é a constante universal dos gases. Por que a gente chama de uma constante universal? Porque não depende do gás. Para todo gás, se ele pudesse ser entendido como um gás ideal, vai ser a mesma constante R aqui. Tá? Então, de uma forma mais geral, não é essa forma que a gente vê, mas que resume o nosso conhecimento sobre os gases ideais, é que a pressão vezes o volume, ela é igual à quantidade de gás que eu tenho, quantas moléculas eu tenho em termos de número de mols, vezes essa constante, vezes a temperatura. Tá? Quais as unidades que eu tenho que usar para essas grandezas aí? Depende como eu colocar essa constante. Vamos supor que eu fale para vocês, pessoal, essa constante, ela vale 0,082. Aí você tem que perguntar, mas professor, qual que é a unidade? Está faltando a unidade. De fato, atm vezes litro dividido por Kelvin vezes mol. Aqui está escrito, né? Tudo o que você precisa saber sobre as unidades que você tem que usar para resolver o problema. Qual unidade que eu tenho que usar para pressão? ATM. Qual unidade eu tenho que usar para volume? Litros. Para temperatura Kelvin e para quantidade de moléculas, mol. Né? Então, tá. Ela é enorme, mas ela na verdade, o fato dela ser enorme, você não devia ficar assustado. Você devia falar, oba, ainda bem que tá toda a informação me deram, né? Porque a hora que eu falo o valor do R, eu tenho que dar essa unidade enorme e te dou toda a informação que você precisa.